Explicando de uma forma simples o que é a sigla ESG. É a forma como uma organização ou uma empresa gerencia seus impactos no meio ambiente, seu relacionamento com a sociedade e sua governança interna. Veja alguns detalhes nos próximos slides. A sigla ESG, que se refere à adoção de critérios ambientais, sociais e de governança, como foi dito no começo do vídeo, foi criado no ano de 2004. A origem está relacionada a uma publicação pioneira intitulada Who Cares Wins, que significa ganha quem se importa, que foi um resultado de uma colaboração entre o Pacto Global das Organizações Unidas, que seria a ONU, o Banco Mundial e instituições financeiras de 9 países. Esta iniciativa visava integrar questões ambientais, sociais e de governança nos mercados financeiros, promovendo investimentos responsáveis e sustentáveis. Vale lembrar que o ESG ele é impulsionado pelo mercado financeiro e não pela parte ambiental, como muitos pensam. Isso é o que torna diferente da sustentabilidade, embora os termos caminhem juntos. Eu vou citar alguns exemplos. A União Europeia aprovou uma nova lei que exige que empresas que fazem negócios com seus 27 países membros garantam que seus fornecedores respeitem os direitos humanos e o meio ambiente. A partir de 2027, empresas com mais de 1.000 funcionários e faturamento acima de 450 milhões de euros terão que auditar seus fornecedores para verificar práticas como desmatamento ilegal e o trabalho infantil. A lei, chamada de Diretiva de Due Diligence de Sustentabilidade Corporativa, visa reduzir impactos negativos na sociedade e no planeta. As multas por não cumprimento podem chegar a 5% da receita da empresa. Empresas brasileiras que exportam para a União Europeia serão impactadas por essa lei também. A fiscalização será feita por autoridades nacionais e as empresas precisam começar a se adequar desde já. Pulando para uma outra matéria, aqui diz: o índice Dow Jones apresentou um conjunto de impactos sociais e de governança. Agora, partindo para o último exemplo da preocupação do mercado financeiro com o ESG. Aqui no site da Exame é discutido a preocupação do banco BNDES em relação às empresas com o ESG. Todos esses links eu vou deixar na descrição, tá? Para quem quiser acompanhar. Agora, falando em agricultura. Estima-se que a população mundial tenha chegado a 8 bilhões em 2022. Continuar produzindo e alimentando todas essas pessoas, além de lidar com o aumento constante de empresas no planeta, que exigem cada vez mais recursos naturais, apresentam grandes desafios. Esses desafios devem ser enfrentados de forma a preservar o planeta para as próximas gerações. O termo sustentabilidade é bem antigo e Elkington, em 1998, trabalhou muito com essa ideia dos 3 P's. O primeiro P significa people, pessoas. O segundo P é planet, planeta. E o último P é o profit, que significa lucro. A ideia era equilibrar esses 3 aspectos, pois uma empresa dificilmente pode ser sustentável se operar no vermelho, sem dinheiro, sem condições financeiras.
Além disso, temos a sigla QSMSRS, que significa o primeiro Q, qualidade, o S, saúde ocupacional, o M, meio ambiente, o segundo S, segurança do trabalho, e o RS, responsabilidade social. Isso mostra que o ESG, que significa Environment, Social, e o G, Governance, não é apenas uma moda passageira, mas um conceito muito antigo que as empresas precisam adotar para garantir um futuro promissor e de sucesso. Sem o ESG, isso se torna cada vez mais impossível. O ESG pode ser aplicado desde pequenas microempresas até as maiores corporações. Após a Covid-19 em 2020, o ESG tornou-se um tema muito falado no Brasil, pois percebeu-se a importância de um meio ambiente e uma sociedade equilibrados. A pandemia mostrou que, sem esse equilíbrio, os negócios podem ser severamente impactados, com muitas empresas fechando as portas. Embora o ESG seja um conceito antigo em outros países, no Brasil, sua importância vem sendo abordada com mais seriedade nos últimos 5 anos. Vale lembrar também que a Covid-19 pode ter sido resultado da retirada de animais de seu habitat natural para serem transformados em alimentos. O ESG abrange uma forma de alinhar os processos e produções de uma empresa com as expectativas de seus stakeholders. Mas o que é stakeholders? No nosso português, significa partes interessadas. São todas as pessoas ou entidades que, de alguma forma, se relacionam com a empresa. Vou citar alguns exemplos de stakeholders: a sociedade, funcionários, vizinhos também são stakeholders, o próprio meio ambiente, clientes, fornecedores, comunidades do entorno, governos, municípios, ou seja, tudo que impacta ou é impactado pelo negócio. Manter o comércio ou empresa em ordem ética, honesta e justa, priorizando as questões mais importantes para a empresa e seus stakeholders, é fundamental. Isso é chamado de matriz de materialidade. Vale ressaltar que não é possível calcular o custo de implementar o ESG de forma geral, pois os processos variam de empresa para empresa. Por exemplo, implementar o ESG em uma padaria não é a mesma coisa que implementar o ESG em um fabricante de baterias de automóvel, pois envolve produtos perigosos. E o processo é bem mais complexo. Riscos do ESG. Algumas organizações, para serem reconhecidas pelo mercado financeiro como praticantes do ESG, acabam praticando o social washing ou o greenwashing, que explicarei mais adiante. Isso é considerado o pior caminho, especialmente nos dias de hoje, em que as informações se espalham rapidamente pela internet. Agora, as certificações. As certificações e selos garantem que uma empresa é ESG? A resposta é não. Apesar de serem boas, muitas vezes elas são americanas e não condizem com a nossa realidade do Brasil, além de serem muito caras. Nos anos de 1990, existia uma cultura de crescimento a todo custo, sem preservar a natureza,
respeitar a sociedade, direitos humanos e funcionários, e comprometendo a qualidade do produto em favor do lucro e crescimento. Com a chegada do ISG, esses conceitos passaram a ser fiscalizados rigorosamente. Exemplo de aplicação simples do ASG no cotidiano. Ao comprar uma roupa, não avalie apenas a qualidade, aparência e preço, mas também de onde ela veio. Verifique se não foi produzida com mão de obra escrava infantil, sem direitos trabalhistas, e se a matéria-prima foi obtida de forma sustentável, sem desmatamento ou retirada ilegal. Para finalizar, fica claro que nos próximos anos, as organizações e empresas terão que serem melhores para o mundo. A pressão para cuidar do planeta aumenta a cada dia, pois sem ele não haverá nós. É essencial que as empresas se alinhem com os princípios do ISG para garantir um futuro sustentável para todos. Nos meus próximos vídeos, eu vou explicar os 3 pilares do ASG para um melhor entendimento do assunto. Agradeço a todos por assistir o meu vídeo. Obrigado.